Salve, salve a todos. Eu tenho falado muito, né, em vídeos. Então, por que não falar, já que falei de tantos assuntos, né? Por que não falar do mais importante, né? Falar sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, né? Eu sou cristão, né? E essa palavra tem sido deturpada, né? Ela tem sido confundida, né? E até perdeu o sentido, como muitas palavras que estão inseridas na Bíblia, na palavra de Deus, perderam sentido. A palavra igreja é um exemplo, perdeu sentido. O evangelho perdeu sentido. Eu acho que com o passar dos anos, elas vão ganhando novas conotações, né? Digamos assim. Eu sou cristão, apesar de não frequentar nenhuma igreja, nenhuma denominação, embora já tenha frequentado muitas, né? Eu já frequentei não só muitas igrejas, mas durante muito tempo. E tudo isso, na verdade, mexeu muito com quem eu sou, né? E algumas coisas favoreceram o que eu acredito e outras não. Outras, na verdade, diminuíram a minha capacidade de crescer na fé, né? Mas nem tudo foi ruim, né? Foi bom o período que eu fiquei lá, embora em algumas, talvez na última que eu fiquei, tenha sido a mais complicada, né? Assim, em termos de doutrina, de aprender alguma coisa. Mas tudo isso é passado e não, a culpa não é das pessoas, né, com quem eu me relacionei, a culpa é da própria instituição, igreja, como ela se tornou hoje, né? O que ela se tornou. Então, essa é a grande dificuldade. Eu gosto muito de quando me falam sobre congregar, você sabe que tem que congregar, né? Que na palavra de Deus fala que tem que congregar. Sim, eu concordo. Concordo que a gente tem que congregar, mas mais importante do que congregar, pessoal, a quem interessar, mais importante do que congregar é onde congregar, né? Eu acredito que congregar no lugar errado é melhor que você não congregue. Se reúna, né? Eu hoje estou sem reunir em lugar nenhum, né? Mas eu continuo crendo no Senhor, continuo lendo a palavra de Deus, meditando, orando, fazendo, né, o meu trabalho de busca com Deus. Mas é como eu falei, muita coisa já foi deturpada. Uma das coisas, por exemplo, o evangelho. A palavra evangelho, né? Se eu não tiver equivocado, se eu tiver, alguém pode me corrigir aí, mas eu acho que a palavra vem do grego e significa boas novas. É o significado. Eu não sei se é a transliteração correta, né? Se é a tradução correta, mas eu sei que essa palavra evangelho significa boas novas. E se tratando da Bíblia, o significado dela, né? O que significa o Evangelho? O Evangelho é nada mais do que a história de Jesus, né? A história de Deus com a humanidade. De Deus ter criado o homem, o ser humano, de Deus ter feito o lugar para ele ficar, o paraíso, né? Ele ter pecado, Adão e Eva pecaram, quebraram as regras que Deus estabeleceu, apenas uma regra, né? E Deus, na sua infinita bondade, no seu amor eterno, ele resolveu, mesmo assim, salvar o homem, né? E aí ele enviou seu Filho, né, unigênito, para que todo aquele que nele crê seja salvo, né? Isso é basicamente o Evangelho. A Bíblia, toda ela é o Evangelho, mas o Evangelho é isso. E o que é que nós vemos? Eu participei das igrejas e sei. O que você mais vai ver é pessoas pregando o Evangelho para quem já creu, certo? E é uma confusão, né? Porque o evangelho é para ser pregado para quem não creu, né? As pessoas, você vai aos lugares para pregar o evangelho dessa forma. Não dentro das igrejas. Tá certo que dentro das igrejas tem gente que diz que creu e não creu ainda. Não creu, não entendeu. Mas isso é um bom exemplo de como o evangelho, ele, de certa forma, né, ele perdeu o sentido. As pessoas nas igrejas, elas nada mais fazem do que pregar o evangelho para quem já creu, ensinar doutrinas que não são mais ou menos a realidade, né? O que deveria ser ensinado.
Então é mais ou menos isso, né? Eu sei que é polêmico, né, o que eu estou falando, né? Que vão dizer que eu estou falando sem embasamento, que BBB, bababá, mas no final das contas, meu amigo, eu vivi muitos anos ali dentro, eu sei como as coisas funcionam. E não estou aqui ofendendo ninguém, nem pedindo para ninguém ir para a igreja que eu frequento ou para me seguir, não é isso. Estou relatando o que aconteceu comigo, né? Eu fiquei muitos anos dentro das igrejas, né? Fazendo trabalho mesmo de evangelização, trabalho de social, estar dentro da igreja também, começando desde obreiro até, né, quase pastor, digamos assim. Fiz, né, curso de teologia, tudo isso. E graças a Deus que Deus me tirou desse meio, porque, né, eu não estava feliz, não era feliz. As pessoas que estavam ao meu redor não eram felizes. Algumas ainda estão lá, outras saíram logo depois, outras saíram primeiro. Outras foram para outras igrejas, outras hoje estão afastadas totalmente. Aí alguns não eram nem cristãos, né? E aí ficou comprovado na sua saída, não que porque saíram, mas que o seu afastamento total. Que não vou mentir para você que quando eu me afastei também fiquei chateado com tudo que estava acontecendo, você fica desacreditado. Não de Deus, não de Jesus, mas do sistema. O que eu entendo hoje é que uma vez que eu criei no Senhor Jesus e fui salvo, ele é fiel para fazer com que todas as coisas se cumpram na minha vida. Eu só atrapalho, né? Eu e qualquer um que acha que contribui para a obra de Deus, muitas vezes está atrapalhando. Ele sabe o que faz, e a gente às vezes atrapalha. Mas a gente tem sim a nossa responsabilidade com os nossos parentes, com a nossa vizinhança, em pregar o evangelho, nem que seja sem palavras, por atitudes, né? Mas o evangelho, pessoal, é isso. É que Deus mandou o mundo, Deus, nosso Pai, né? Mandou ao mundo o seu Filho para morrer por pecadores. Isso é o Evangelho. O restante, complementação. É claro que na Bíblia não tem só isso, né? Você vai encontrar, assim, conforto, paz, crescimento espiritual, mas dentro das religiões não é o que você vê. Eu peço desculpa a quem se ofender com isso, né? Eu entendo, eu também me ofenderia na época, mas é uma realidade triste, né? Mas que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e Ele, o mais breve, retorne, né? Para levar os seus e depois cumprir com a promessa que Ele vai cumprir, né? Estarmos todos reunidos em nome dEle, né? Com Ele, num lugar onde nós podemos chamar de céu, de paraíso, chame como você quiser, né? Tá ok? Isso é um pouco aí da palavra de Deus, do que eu conheço, né? E eu tenho um versículo que eu gosto muito, né? Eu não faço mais como eu fazia quando eu estava nas igrejas. Eu gostava de dizer, 1 Coríntios, 2 Romanos. Tô brincando. Mas citar versículos bíblicos, né, numerados, também é para orgulho próprio, né? Porque a maioria das pessoas não sabe nem que livro que é esse, né? É para você demonstrar seu conhecimento, né? Mas eu tenho uma passagem da palavra de Deus, que a palavra de Deus, ela por si só vai fazer o trabalho. E Jesus diz assim, se não me engano, é no Evangelho de João. Ele fala assim: aquele que ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou, ou não entra em condenação, né? Mas passou da morte para a vida. Eu acho que isso aí diz tudo, né? Aquele que ouve a minha voz, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Que quem estiver ouvindo esse vídeo aí, fique em paz consigo mesmo e com Deus, sabendo que Ele é fiel para cumprir tudo que prometeu. Mas uma coisa nós temos que fazer: crer no Senhor Jesus como nosso Salvador. E quem não crê, infelizmente, não vai provar disso que eu tenho falado. Um abraço a todos e a gente se vê em breve.